Estamos falando aqui, né, com o público do mercado de seguros em geral, operadores, né, nesse momento em que todos estão um pouco assim, até mesmo assustados, né, com tudo que está acontecendo. Que recado fica para esse pessoal não desanimar, né, de repente refazer seu planejamento de negócios e continuar, claro, demonstrando a importância do setor de seguros nesse momento? Que mensagem fica? Olha, é um desafio, é uma propositura nova, mundialmente, né? Não é só para nós aqui, o desafio é mundial e nós precisamos nos adaptar de uma forma que não abandonemos o nosso principal foco, que é o segurado de ramos diferentes de seguro, que é o beneficiário de saúde e de odontologia. Eu vejo que os corretores estão se preparando muito bem, como vem acontecendo isso, trabalhar em home office, mantendo a educação, mantendo a proteção, o tempo todo tirando dúvidas, esclarecendo. As operadoras, assim como as seguradoras, vêm contribuindo bastante para isso também. É uma disruptividade, um motivo para que nós, de alguma forma, avaliamos, né, as nossas ações, não só como profissional, mas principalmente como seres humanos, que precisamos, nesse momento, nos unir. E a questão é focar, não abandonar hipótese alguma, manter a rotina, focar principalmente na educação, no segmento de seguros, que é muito importante, porque a grande maioria se sente perdido. Poxa, eu não estou usando o meu carro, como é que vai ficar? Como é que eu faço para utilizar meu plano de saúde, para ter acesso maior, caso eu precise fazer testes para identificar se eu estou com Covid ou não, enfim. O corretor tem que se preparar nesse momento de forma disruptiva, mesmo trabalhando na sua casa, mas não deixando de atender em hipótese alguma, e não deixando de educar, não deixando de dar informações. Eu tenho recebido aqui uma média de 1.100 mensagens por dia no WhatsApp, de clientes, de amigos, de corretores perguntando como é que tá, como é que estão agindo, o que tem que fazer, e não dá para deixar de atender. Quer dizer, eu aprendi a teclar muito mais do que só falar, né? É verdade, né? A conexão com as pessoas se mostra cada vez mais fundamental, né? Vemos o quanto nós dependemos de outros seres humanos, né, para fazer negócios, para continuar a nossa vida. Mas falando especificamente sobre a sua especialidade, né? Uma das suas especialidades, que é a gestão de risco em saúde suplementar. Como você tem visto que a pandemia afeta este ramo? Como o corretor pode estar um pouco atento, né, aos efeitos aí dessa pandemia? Você sabe que é engraçado? A venda de plano de saúde ela aumentou na minha carteira, né? Eu tenho vendido mais plano de saúde do que antes. Tenho ofertado menos e tenho recebido uma procura maior, né? E o foco de entregar o plano de saúde suplementar, é bom que fique claro que às vezes as pessoas fazem confusão. O plano de saúde suplementar é um plano de saúde, ele só suplementa a responsabilidade do governo federal, do SUS, né? Por isso que as operadoras, a Agência Nacional de Saúde, resolveu ter um protocolo de chamar plano de saúde suplementar, porque suplementa a cobertura do governo federal. A questão é assim, muitas operadoras, parceiras dos corretores de seguros, já criaram canais de atendimento muito específico para educar. Isso é muito importante. Eu toco o tempo todo nesse fato de educação, porque o tempo todo, mesmo na hora ou antes da venda, na hora simplesmente de você prospectar as operações de saúde suplementar, você começa educando. A decisão de venda sempre vai ser do consumidor final, mas a ideia é sempre educar, deixar ele à vontade para que ele possa fazer a melhor opção. Para quem já é cliente de saúde suplementar, independente da operadora, nós temos aí uma média de 60% das operadoras no mercado em território nacional, criando canais de comunicação diretamente com o corretor de seguros e também com o beneficiário para educar. Então eles criaram, por exemplo, alguns apps, onde tem uma série de perguntas, que você vai respondendo e vai tentando identificar se você está nesse grupo de risco ou não. As operadoras estão preparadas. É evidente que tem uma falta de kit no mercado, né? Isso é uma realidade. Então, por isso que não tem como, não é não liberar, mas não tem como disponibilizar todo o acesso para testar. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela diz, a gente tem que tentar testar o tempo todo.
Mas é evidente que você tem, por exemplo, 2 padrões de testes que um pode identificar no momento e se a pessoa sair dali e pegar, ele não vai dar um resultado de cauda longa. E um outro já analisa não só o momento, mas também a questão de que você seja um propenso, por baixa imunidade, a pegar o Covid-19, né? Então, assim, o que nós temos orientado, eu particularmente tenho orientado, é que eles baixem o app da operadora de saúde, se ela disponibilizar isso, e que ele faça o teste. Se a operadora faz o teste, informando quais são os sintomas dele, se ele está no grupo de risco, né? As operadoras que não criaram app ou tem um canal, que seja por saque, por telefone ou somente por site, porque, abrindo um parênteses, você tem uma condição assim, a grande maioria do grupo de risco está acima de 60 anos de idade. Então você tem uma parte da população de plano de saúde que eles não têm tanta facilidade de acessar app, smartphone, mesmo por site, às vezes até dificuldade para ligar mesmo para a operadora. Então, a gente tem orientado, inclusive, essas pessoas a falar com os seus corretores de seguros, quem vendeu o plano, para tentar achar um canal para ajudar eles. O SUS também já disponibiliza um aplicativo onde a pessoa pode ir lá alimentar os dados e ele identificar. Caso ele identifique pelo menos com 80% dessa convergência de ter um problema com coronavírus, aí o melhor a gente orienta é que ele procure ou a rede referenciada do plano de saúde dele ou mesmo o SUS para tentar fazer o teste. E toda essa questão da telemedicina, né, e da educação do próprio consumidor, do beneficiário, como você abordou, ela demonstra a função social do mercado de seguros. Esse é um momento, claro, não chega a ser uma propaganda, mas um momento de despertar de consciência da importância do seguro, né? O seguro ele tem modificado muito, ele tem acompanhado a evolução da humanidade. No meu ponto de vista, que eu estudo bastante essa questão de educação, risco, promoção de saúde no segmento, a gestão de risco de uma forma geral, e nós temos uma turma muito boa lá no MBA da Escola de Negócios de Seguro, que foca diretamente as atuações dele na gestão de risco. O seguro vem evoluindo, é uma prática, tem que ser assim, só que eu acredito que nós perdemos um pouquinho, dentro desse tempo de risco, analisar possíveis pandemias e perdas de vida no sistema, de uma forma geral. A grande maioria das seguradoras estão abraçando o risco sem, inclusive, ter reservas financeiras para isso, tá? Elas, a pedido até da FENACOR, a pedido de outros órgãos, né, de entidades que atuam no segmento de seguro, inclusive de gestão de risco, muitas seguradoras se comprometeram a pagar, ok? Pagar o risco, caso a pessoa, por exemplo, venha a falecer em consequência do coronavírus, a pagar a indenização de morte. Umas já se comprometeram até a pessoa que foi, por exemplo, testada positivo e que ela está internada em algum hospital ou mesmo dentro de sua casa, paralisando as suas operações financeiras, que literalmente de ganhar recursos para manter o mínimo, né, possível. Algumas seguradoras, inclusive, já estão pagando o DIT, que é aquele seguro de paralisação de trabalho, né, são as diárias de paralisação. Eu achei fantástico essa propositura. O que me preocupa muito é essa convergência de como ficará essas taxas, essas correções do seguro de vida, até mesmo no saúde, no futuro, porque de fato nós não preparamos. Isso não é uma questão aqui do Brasil, isso é uma questão mundial. As próprias resseguradoras não tinham, na realidade, ideia de que isso voltasse a acontecer um dia, porque há 100 anos atrás nós tivemos esse problema, quer dizer, nós tínhamos que tentar de alguma forma, nos preparar para isso, e a operadora de saúde, embora a Agência Nacional de Saúde tenha imposto, teoricamente, né, que elas cobrissem o teste, cobrissem o tratamento, cobrissem essa hospitalização, elas se prepararam para isso, porque de fato o que elas fazem é cumprir o procedimento, atender a pessoa, é como aconteceu antes, ninguém teoricamente morria de HIV, era uma consequência de um dano, de um vírus que entrava no sistema biológico e ia
tirando todas as reservas de energia da pessoa, e ela tinha que repor isso de alguma forma. Então, as operadoras se prepararam muito bem para isso. Não sei como é que vai ser isso no futuro, né? Porque aí a gente vai ter uma consequência financeira, evidentemente que, como de fato foi declarado um risco mundial, muitas pessoas, para fazer a manutenção dos seus seguros de vida, seguros de previdência, até o próprio plano de saúde, seguros de carro, elas vão ter um problema sério financeiro. A gente vai precisar analisar isso muito bem. As operadoras, as seguradoras vão precisar pegar seus estatísticos, seus matemáticos e fazerem cálculos de possibilidade para que o sistema se mantenha de uma forma perene. Deixa eu perguntar então, diante de tudo isso que você falou, Josafá, existe algum risco de vermos insolvência no mercado de seguros ou então o repasse em possíveis aumentos de valores nas apólices de seguro depois de passada a pandemia? Porque vai passar, né? Nós esperamos por isso. Isso é uma preocupação que eu tenho, que muitos colegas corretores de seguros também têm, principalmente aqueles que trabalham de uma forma mais técnica, que estudaram o mercado, que têm essa formação na base da Escola Nacional de Seguros e vem se atualizando. Como é que vai ficar isso lá na frente, depois que tudo isso passar? Porque as seguradoras, né, assim como as seguradoras mais na questão da SUSEP, né, que o órgão regulador deles é a SUSEP, e o órgão regulador das operadoras, quer dizer, eu falo por estar inserido no mercado, eu sou corretor e não operador, já haviam solicitado, inclusive, tentar usar um pouquinho mais dessa reserva, porque há uma obrigatoriedade de solvência de você fazer reservas para se proteger, por exemplo, de um caso como esse, embora não estava previsto no rol de procedimentos, tá? Então, assim, há uma negociação tanto das seguradoras ligadas ao órgão regulador da SUSEP, como as operadoras ligaram à Agência Nacional de Saúde, de que essa solvência seja reduzida um pouquinho para que você tenha uma margem maior e possa usar essas reservas para devolver esse investimento ao mutualismo. Mutualismo é todo mundo. Eu estou dentro do mutualismo, você está dentro do mutualismo, a partir do momento que nós transferimos o nosso risco, seja ele de qualquer segmento de seguro, inclusive os planos de saúde, para uma empresa administrar. Então eu faço a reserva, tenho que ter solvência para arcar com isso. Uma vez que eu reduzo um pouquinho essa solvência, eu devolvo mais ao mercado essa proteção. Eu crio não só ferramentas para interagir, como protocolos para poder dar mais acesso aos beneficiários e aos segurados a toda a minha rede de assistência. E muito se Mas fala... há essa preocupação. Você falou sobre essa questão da correção. Eu tenho certeza que eles têm profissionais muito competentes, atuários, matemáticos, né? Inclusive sociólogos. Você tem o mercado segurador, de uma forma geral, não só no Brasil como no mundo, ele tem o poder de adaptar todas as profissões para um sistema de risco, né? Então eu tenho certeza que hoje você usa, por exemplo, psicólogos, nutricionistas, ortopedistas, fisioterapeutas, tudo isso para educar o sistema e, claro, tudo isso para que se volte em forma de informações técnicas para que você consiga ajustar e corrigir financeiramente o sistema para continuar dando atendimento para quem já paga e possivelmente para quem vai entrar e ter essa segurança. E eu ia questionar justamente nesse sentido, a questão dos valores dos planos de saúde que estão, né, realmente fica um desafio muito complexo, porque aumentam os custos da saúde suplementar, é claro, né, e consequentemente aumenta o valor dos planos, temos os reajustes também que são muito questionados. Você acha que chegou o momento talvez de repensar um pouco a saúde suplementar? Temos alguma questão governamental, de repente, que impede, né, uma negociação mais fácil? Qual a sua visão sobre isso? Olha, não tenho dúvida que nós vamos ter que, como diz um grande amigo, gastar cérebro para tentar amenizar não só essa questão, que eu não sei ainda se chegou num break-even ou fugiu esse ponto de equilíbrio, no sentido de começar a entrar no vermelho, tá? Porque a saúde suplementar, ela tem gastos significativos para que você tenha no sistema
toda a assistência necessária. Para cada R$ 1 que você contribui, se nós formos fazer um cálculo aqui fora das estatísticas, mas também dentro de previsões futuras de assistência, é possível que um único beneficiário gaste 1000 vezes esse valor em um único procedimento. Então, quer dizer, o mutualismo tem que entender que eu foco nessa questão da educação, que é justamente onde as operadoras, aquelas que o fazem, oferecem sistemas de promoção à saúde que nada mais é do que tentar antecipar possíveis problemas para que eles não venham a custar muito caro para o sistema e principalmente para a manutenção do plano de saúde que o beneficiário vem pagando hoje. Gestão de risco, que é o tempo todo entender o que está acontecendo. Eu fiz um trabalho na faculdade, na Escola de Negócios e Seguros, onde eu denotava algumas pessoas que elas se sentiam diferente dentro do sistema. Elas queriam gastar mais, elas queriam ter mais acesso, e nem sempre elas pediam aquilo que de fato elas precisavam. Elas solicitavam coisas absurdas. A gente tinha casos de internação, por exemplo, embora respeitando toda a religião, respeitando todo o sistema do ser humano se alimentar, do meio de vida dele, mas nós tínhamos pessoas que solicitavam comida diferente, comida comprada de um determinado fornecedor, a roupa não estava adequada porque podia ter infecção, queria uma roupa confeccionada especificamente para ela, e entre isso também questões de religião. Às vezes as pessoas judicializavam coisas absurdas, não só como a forma de comer, a roupa, como, por exemplo, um atendimento, se era um protestante, se era um espírita, são coisas assim, sem pé, sem cabeça. Mas você tem que entender a necessidade dessas pessoas e dizer a ela que o sistema não consegue atender algo sobressalente ao que de fato é proposto, que é justamente atender essas questões de saúde suplementar. Ou seja, o acesso que essa pessoa vai ter, ela tem que respeitar alguns protocolos, mas para ela respeitar, ela tem que ser educada, ela tem que entender aonde ela está inserida e que ela não está sozinha. Eu costumo chamar essas pessoas de pícaros, né? Que elas exigem mais, elas têm necessidade de fazer, assim, movimentos e manifestações a favor dela, e não dentro da cadeia, não dentro dessa sociedade de mutualismo. É importante que nós entendamos que o dinheiro que você paga num seguro ou mesmo num plano de saúde, ele é dividido na cadeia para um sistema protecional perfeito. Não tem como você fazer um investimento financeiro, por mais que você seja muito bem remunerado na sua atuação profissional ou mesmo na empresa que você trabalha, você não consegue, mesmo que você tente fazer reservas significativas de 30% do que você ganha, conseguir bancar um risco de saúde suplementar com no mínimo 15 dias de internação. É uma fábula de dinheiro. Então o sistema ele funciona muito bem para isso. Ele consegue delinear simetricamente essas informações na cadeia e negociar diretamente com os prestadores que terão acesso à base de beneficiários de uma operadora de saúde, que às vezes tem 1 milhão de segurados. E ele consegue, na realidade, se ele pegar 1% disso, ele consegue fazer uma manutenção financeira perfeita, com reservas, inclusive, para continuar estudando, para continuar se aperfeiçoando e manter o sistema. A minha preocupação no futuro é que a gente vai ter que gastar muito cérebro, pensar muito bem no que fazer, porque já há uma tendência das operadoras de saúde, do sistema de uma forma geral, deixar o beneficiário escolher o que é melhor para ele. Eu confesso que eu não sei. Se ele não tiver orientação de um profissional corretor de seguros, nada contra vendedores, não é esse o foco. Mas o corretor é mais preparado para isso, ele estuda mais, ele tenta, na realidade, o tempo todo buscar informações para orientar os seus segurados, seus beneficiários. Quando você dá liberdade de escolha, por um lado, você está agindo de uma forma democrática, mas as escolhas, às vezes, elas não são perfeitas, é isso que me preocupa. Se o beneficiário faz uma escolha errada de uma operadora de saúde que não consiga, por exemplo, entregar para ele promoção de saúde, gestão de risco, ele vai ficar à mercê das suas decisões. Isso, para mim, só tende a encarecer o sistema. Até porque sempre o profissional da corretagem de seguros é que vai conseguir entender, né, qual é a apólice ali que vai realmente fazer sentido para a necessidade daquele cliente. Deixa eu até aproveitar o gancho e perguntar, né,
para o corretor de seguros especificamente. Eu tenho conversado nesses últimos dias com vários corretores aí, o pessoal tem falado, alguns que conseguiram até mesmo aumentar suas operações com home office da equipe, outros estão fazendo tudo diferente, repensaram todo o processo da corretora, né? Que mensagem fica para esses corretores não desanimarem, né? Seguirem aí tocando o barco? Não, hipótese alguma, desanimar jamais, porque agora o corretor, embora essa despropositura da Superintendência de Seguros Privados tenha tirado o corretor, pelo menos até o momento, né, da sua regulação, o corretor ele consegue se autorregular quando ele, de forma perene, educa não só os seus segurados, mas também como seus pares. Toda vez que eu treino corretores de seguro, que eu treino corretores de seguros focados na operação de saúde suplementar, eu crio um concorrente a menos. Porque eu dou inteligência o suficiente para ele falar a mesma linguagem, ou seja, simetricamente, o que ele vai ofertar para segurados, para beneficiário, vai vir de acordo com aquilo que o sistema pensa. Então, todo mundo vai falar a mesma linguagem, você cria um concorrente muito mais qualificado e vai da sua propositura tecnicista de estudar mais para poder entregar mais a esse que você responsavelmente também educou. O corretor de seguros agora se faz muito mais importante, principalmente aqueles que montaram, já se prepararam antes de tudo isso acontecer, com estruturas de retirada, quer dizer, a gestão de risco dele previa uma possível retirada por falta de energia no escritório, um problema de falta de manutenção, por exemplo, na rede de água, algo que devesse, de alguma forma, um dia, 2 dias, uma semana, 7 dias, tirar ele de um sistema confortável e realocar toda a sua operação, inclusive em home office. O corretor está assim, ele está se mostrando muito valente nisso, tá? Porque ele não está desistindo, ele está mantendo a sua rotina, acordando no mesmo horário, ele está tendo os mesmos processos, não só de renovação, como de esclarecer dúvida. Eu tenho muitos amigos aqui que eu vejo que eles não tinham noção de que eram verdadeiros guerreiros, justamente para não deixar de assistir todos os seus beneficiários, todos os segurados e novos entrantes que simplesmente ligavam para tirar dúvida ou já que denotavam que outros profissionais não estavam preparados para isso. A grande maioria, eles estão preparados para atender dentro do seu sistema de home office, estão estudando cada vez mais, estão inclusive, para mim que é uma surpresa, porque eu sou um dos poucos, eu sou oriundo de seguradora. Eu vim de uma grande operadora de saúde, que ainda é uma grande operadora de saúde no mercado. E nós tratávamos principalmente de planos administrados. Você tinha que fazer a gestão do risco, porque a empresa que contratava, ela pagava não só o seu trabalho, mas todos os gastos dentro daquela cadeia, por aquele período de pico ou não. Então você tinha que fazer estudos, fazer cálculos matemáticos para poder falar, olha, o teu melhor é esse, o teu pior cenário é esse, e a gente vai atuar. E muitos corretores não tinham noção do quanto eles eram preparados para convergir, não só para essa estrutura de home office, mas principalmente para lidar diariamente com um novo risco. Você vê, olha, eu estou aqui falando com você, eu já tenho mais 2 entrevistas para dar. Hoje é domingo, eu estou trabalhando em casa. Eu não vou deixar de atender as pessoas que querem saber de informações que eu possa passar, que eu tenha algum conhecimento e possa passar. Não é um conhecimento profundo, a gente estuda o tempo todo, isso muda o dia todo, muda o tempo todo e você tem que se atualizar. O corretor de seguros que está trabalhando em home office, que convergiu dessa estrutura de um conforto do escritório para suas residências, eles não estão temendo nem, inclusive, a própria estrutura física da casa deles. Eles arrumam um cantinho lá, atendem por celular, atendem por laptop ou por desktop, e eles atendem muito mais do que atendiam antes, porque está todo mundo carente de informação, está todo mundo o tempo todo mandando perguntas, lendo matéria, ouvindo, assistindo, inclusive, programas de televisão que está deixando a maioria das pessoas em pânico, entendeu? Então eles ouvem uma informação lá, liga para o corretor, escuta, isso é verdade, pode acontecer. Então você imagina, eu tô recebendo de 1.000 a 1.100 mensagens só no WhatsApp, fora e-mail. O WhatsApp que se tornou uma ferramenta
de comunicação mais rápida, né, de retorno mais rápido. Então, eu estou surpreso com essa qualidade de atendimento do corretor de seguros, que de fato está demonstrando nessa pandemia, e tenho certeza que isso é mundial, não é só nacional, é que nós somos vistos, de uma forma geral pelo mundo, como profissionais mais guerreiros, né? Que têm mais apetite para assumir risco no sentido de ir atrás, correr, trocar informação, entregar o produto, fazer a gestão de risco, dar perenidade nisso. Então eu estou assim surpreso. O corretor de seguros, para mim, ele está assim de parabéns. Todos os meus parceiros, a quem eu trabalho, a quem eu dedico, inclusive educação, dou treinamento, eu estou vendo que eles estão se transformaram em verdadeiros guerreiros. É uma odisseia de conhecimento que tem que ser entregue agora. Muito bem, nós vamos com informação urgente agora, informação ao vivo.